em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu já estou aqui pronto com o professor Paulo Bacelar para levar a você, ouvinte internauta em qualquer parte do Brasil, as informações e esclarecimentos na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Seja bem-vindo, professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, mais uma vez aqui juntos, prontos para responder a todas as perguntas dos nossos ouvintes. São muitas mensagens. A primeira dúvida é da Bruna em Sobral. Estou grávida de 4 meses e gostaria de saber se tenho direito ao auxílio maternidade. Sempre trabalhei de carteira assinada e atualmente devo ter mais ou menos 6 anos de contribuição para o INSS. A Bruna, com essas condições, pode pedir o salário maternidade, professor Paulo Bacelar? Luzenor, ela precisa estar dentro da qualidade segurada na data do parto, né? Porque muitas vezes a pessoa diz que tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos de contribuição, mas parou de contribuir. Então ela precisa estar na qualidade segurada, contribuindo na data do parto e ter pelo menos 10 contribuições anteriores ao parto para ela ter direito ao salário maternidade. E nesse caso, para pedir esse benefício, a Bruna vai diretamente, as mulheres que precisam solicitar esse benefício vão direto, batem a porta do INSS ou fazem o pedido por meio virtual? É sempre pelo meio virtual. Hoje o atendimento no INSS hoje se resumiu à perícia médica, avaliação social e algumas informações. Requerimentos, solicitações de qualquer benefício ou serviço do INSS é sempre feito de forma virtual, ou pelo telefone no 35, ou pelo aplicativo, ou celular, ou computador, pelo endereço www.inss.gov.br. E se você precisar de alguma informação complementar, manda o recado para nós aqui no 085 99273 4353, porque a resposta é com a presença do professor Paulo Bacelar, sem robôs no meio da nossa conversa. Vitor Araújo está em Martinópolis. Demos entrada no pedido de aposentadoria do meu avô, da minha avó, há mais de 7 meses. Até agora o INSS não respondeu. É normal essa demora, professor Paulo Bacelar? O robô do INSS dá a resposta em 7 minutos, indeferindo, na maioria das vezes, os pedidos de aposentadoria de benefícios. E no caso da avó do Vitor Araújo, 7, 8 meses de espera. O que acontece nesse caso, professor Paulo Bacelar? Luzenor, é complicado, né? Mas o robô nem sempre ele atua. O robô só entra em ação, né? Que a gente pode falar isso. Pra roubar informação ou direito de quem tem a conquista dos benefícios previdenciários. Ele entra em ação minutos após o requerimento do benefício. Ou para conceder ou para indeferir, né? Que a gente chama da informatização, né? E o reconhecimento automático de direitos, que isso também já vem lá desde 2008, quando o ministro, na época, o ministro Pimentel, implementou aquele título, né? Aposentadoria em 30 minutos. Começou ali, mas hoje ele está muito mais... Era verdade, professor Paulo Bacelar? Era, a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, pelo menos por idade, começou a funcionar daquela forma. Mas, tanto lá em 2008 como agora, o robô só funciona, hoje ele está muito mais sofisticado, né? Mas ele só funciona, tanto lá como agora, quando o cadastro do segurado ele está completo. Ele não pode ter furo, Luzenor, ele não pode ter uma data em aberto. Então tem muita gente que é demitido de uma empresa, por exemplo, e a empresa não informa a data da demissão. Então aquela data de saída lá no cadastro fica em aberto. Então, se tiver algum período que o servidor tem que agir, uma informação de seguro-desemprego para ampliar o tempo de qualidade segurado, várias outras informações, como contribuição menor que salário mínimo, que a pessoa tem que fazer a complementação antes de fazer o requerimento. Então, tudo isso o robô não vai analisar.
Ele só vai analisar se o cadastro estiver todo completo, e aí você pode antecipadamente requerer analisar o seu cadastro, o seu próprio cadastro, e solicitar, antes de solicitar um requerimento da Previdência, né, de um benefício, solicitar os acertos no CNIS, que é no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse acerto, ele pode ser feito antes mesmo de pedir aposentadoria. E aí, se tiver tudo certinho, o robô pode conceder automaticamente. Você fala sobre aposentadoria com o tempo, com a idade, também com o tempo de contribuição, e chega a pergunta do Bruno Tavares em Acopiara. Meu pai já tem 64 anos de idade e ao todo 12 anos de contribuição para o INSS. Ainda falta muito tempo para o meu pai se aposentar? Qual é a resposta para o Bruno Tavares? Essa aí, Luciano, até o Marcos Furlan conhece e já responde. Mas olha só, pessoal lá de Acopiara, um abraço. O homem, ele se aposenta com 65 anos de idade e 15 de contribuição. Então, ele precisa ainda fechar os 15 anos, que ele só tem 12. E aí, depois, já com 65 anos, né, daqui a 3 anos, ele vai ter 67 anos, né? Não, 67 não. 67, exatamente. Ele tem 64 anos, 12 de contribuição. Vai ter 67. Então, ele vai se aposentar daqui a 3 para fechar os 15. E ele já vai ter 67, já vai ter o mínimo, que é 65, e vai poder se aposentar. Então, faltam 3 anos para o pai do Tavares se aposentar. Então, Bruno, boa resposta aí do professor Paulo Bacelar. Dá uma olhada nesses papéis que o seu pai dispõe sobre contribuição para a Previdência Social. Agora, no caso, por exemplo, se o pai do Bruno Tavares, professor Paulo Bacelar, fosse trabalhador rural, em quais condições ele poderia pedir a aposentadoria? Nesse caso, ele precisaria ter comprovação de atividade rural por 15 anos. Lembrando que uma prova rural, Luciano, ela vale 7 anos e meio. Ou seja, ele precisa ter uma prova de 15 anos atrás, quando ele faz os 60 anos de idade, né, o homem, e uma prova com 7 anos e meio atrás, porque uma prova vai ser de 15 anos e outra prova vai ser no meio desses 15 anos, que é 7 anos e meio. Para poder fechar os 15 anos, pelo menos 2 provas ele vai ter que ter para completar os 60 anos de idade e 15 de efetivo exercício da atividade rural. Eu me antecipei para fazer essa provocação a você, professor Paulo Bacelar, porque o Firmino, que está em Viçosa do Ceará, nos acompanhando pela FM 94.7 em Tianguá, ele diz o seguinte: o pedido de aposentadoria rural é diferente da aposentadoria por idade. Eu já tenho 62 anos de idade e 19 de contribuição. Já posso me aposentar? Aí ele acrescenta: meu irmão tem 61 anos de idade e 17 na agricultura. Ele também pode fazer o pedido de aposentadoria? Quais são as respostas para o Firmino em Viçosa do Ceará? Pois é, a análise não é igual, né? É diferente. A aposentadoria por idade urbana é diferente da aposentadoria por idade rural. O trabalhador rural, por ter uma atividade excessiva de contato com o sol, né? Um desgaste muito maior, ele se aposenta antes, se aposenta com 60 anos de idade o homem e 55 anos de idade a mulher. Então, o irmão do Firmino, ele já tem 61 anos de idade e 17 anos na agricultura. Então, se ele tiver a prova, aquela prova que eu falei, de 15 anos atrás, mais uma prova de 7 anos e meio atrás, ele completando os 15 anos, logicamente, vai se aposentar, porque ele já tem 61 anos de idade e 17 na agricultura. Já ele próprio, né, o Firmino, ele ainda não tem 65 anos de idade, porque o trabalhador urbano se aposenta com 65 de idade. Então ele tem 62, faltaria mais 3 anos também para aposentadoria, 3 anos para completar os 65, porque ele já tem os 15 necessários para aposentadoria, que ele já tem 19 anos de contribuição. Eu citei que a nossa rádio em Tianguá é a 94.7. Na realidade, FM 94.9, afiliada à Rede Sunzunsat. Vamos continuar, porque a Fabiana, na cidade do Crato, ouvinte da FM 106.5, diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: já tenho 59 anos, mas trabalhei desde cedo. São 17 anos de contribuição para o INSS. Gostaria de saber como está a minha situação para pedir a aposentadoria. É preciso esperar a complementação da idade, professor Paulo Bacelar? 59 anos de idade, mais 3 anos, chega aos 62 anos de idade e aí sim pode pedir a aposentadoria. Exatamente, a mulher precisa ter 62 anos de idade para pedir aposentadoria. Nesse caso, ela precisa esperar a idade ainda.
Vamos continuar rodando o estado do Ceará. Mariana, em Aracoiaba, minha sobrinha está grávida, mas nunca contribuiu para o INSS. Eu gostaria de saber se ela tem direito de receber o auxílio maternidade. Abrimos o jornal, o Alerta Geral, falando sobre salário maternidade, e agora vem essa dúvida da Mariana. Qual a explicação neste caso, professor Paulo Bacelar? Sem contribuição não tem benefício previdenciário. O salário maternidade é concedido para as seguradas da Previdência que tenha pelo menos 10 contribuições mensais antes do parto. Então, nesse caso, ela não teria direito a nenhum benefício. Linha direta, mande o seu recado. Nosso WhatsApp é o 085-99273-4353. José, em Juazeiro do Norte. Gostaria de saber como requerer cópia de processo de concessão de aposentadoria do meu pai, quando o INSS não consegue localizar pelo número do CPF. Tenho certeza que o número do CPF está correto, porém, está cancelado desde o falecimento que ocorreu em 1993. E aí, professor Paulo Bacelar, como contextualizar aqui essa situação do José? Geralmente, esses casos antigos de benefício lá, dos anos 90, né, é muito difícil o INSS localizar esses processos, porque os processos antigamente eram físicos e eles eram encaminhados, depois que era concedido na agência, ficava um tempo na agência, e depois eram encaminhados para um arquivo geral, que fica aqui em Fortaleza mesmo, fica na Parquelândia, esse arquivo geral. E, geralmente, quando é muito antigo, o INSS pode não encontrar mais esses processos físicos, né? Talvez não seja pela questão do CPF, mas sim pela dificuldade de localizar um processo lá dos anos 90. Diante dessa explicação sua em relação a esse arquivo do INSS, me veio uma curiosidade, professor Paulo Bacelar. A partir de quando o INSS, a Previdência Social, digitalizou os dados cadastrais dos beneficiários da Previdência Social no Ceará e no Brasil? Começou isso a partir de 2008, com a questão daquela proposta, né, de aposentadoria em 30 minutos. Os processos passaram a ser digitalizados e com o atendimento, processos que já estavam lá, físicos, já estavam na agência. Mas os atendimentos digitais começaram mesmo a partir de final de 2018, né? Começou lá em Mossoró, numa agência modelo, e isso foi ampliando para as outras agências, e aí em 2019, 2020, praticamente todo o Brasil já estava 100% digital. Mas começou isso no processo de digitalização, de atendimento digital, em 2018. Mas em relação a quem já tinha aposentadoria ou qualquer outro benefício, esses dados hoje no sistema do INSS estão todos atualizados? Não. Os processos que ainda são físicos, que eram físicos na época, que eram atendidos nas agências, ficam nesses processos, nesses arquivos centrais, né? Que a gente chama de arquivo geral, para poder levar os processos que estavam nas agências para esse arquivo geral, e aí ficam lá fisicamente. Aí você pode requerer a digitalização, o servidor vai buscar esse processo, digitaliza e encaminha para o segurado. São esses processos muito antigos que geralmente tem dificuldade de encontrar. Francisca, em Ipueiras, sou professora, já tenho 25 anos de contribuição e 46 anos de idade. Quando completar 50 anos, já poderei me aposentar? Pode ou não pode, professor Paulo Bacelar? Não, nesse caso aí vai depender lá em Ipueiras, se for regime próprio, né? Se for regime próprio, aí vai depender da regra geral do município. Geralmente, a regra geral no estado, por exemplo, é 65 anos para o homem, 60 para a mulher, com 25 anos de contribuição. Então, ela precisaria ter 60 de idade. Isso para a regra geral, mas precisa ver as regras de transição e aí depende da legislação do município de Ipueiras. José William Mesquita. Trabalhei de 92 a 1997 como cobrador de ônibus e no período de 1998 até 2023 como motorista de caminhão. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Fiz os cálculos aqui, professor Paulo Bacelar. 5 anos de um lado, mais 5, 10 anos de contribuição. E aí, professor Paulo Bacelar? Mas desde 92 para cada 31 anos, né? E nesse caso, eu teria que ver a idade do segurado, né? A idade do José. Porque
possivelmente ele vai ter que ter os 35 anos de contribuição, porque a aposentadoria especial para motorista de caminhão, ela acabou exatamente em 97. Então, em 98, ele já não tinha mais a aposentadoria especial pela atividade de motorista de caminhão. Então, ele não se enquadra nas regras de aposentadoria especial. Poderia ser convertido o período de 92 a 95, a 94, de 92 a 94, o período de cobrador de ônibus, que ainda se enquadrava, poderia se enquadrar como atividade, né? Pela atividade. Porque hoje a aposentadoria especial não é mais pela atividade, desde 94. 28 de março de 94. Parou de ser considerado pela atividade e sim pela exposição ao agente nocivo. Então ele teria que ter um PPP para analisar toda a documentação dele e também a idade para a gente poder fazer uma projeção de quando que ele iria se aposentar. Eu fiz os cálculos aqui errados, né? Mas o professor Paulo Bacelar tem toda a razão. São 31 anos de contribuição do José William Mesquita. E aí, José William, manda pra gente aqui a idade que você tem, porque nós faremos outros cálculos, outros indicativos sobre a aposentadoria. Antônio Norberto, em São Paulo. Minha esposa tem 10 anos de INSS, 62 anos de idade. Morou com os pais agricultores na terra própria, até os 17 anos de idade. Para comprovar 5 anos em regime familiar para aposentadoria mista, quais são os documentos necessários para tal comprovação, professor Paulo Bacelar? Pois essa é a aposentadoria híbrida, né? Mas ela precisa ter os 62 anos de idade. Já tem, professor Já Paulo tem. Bacelar. Tem 10 anos no INSS, 62 anos de idade. Faltaria aí os 5 anos na aposentadoria rural, né? Mesmo os documentos para aposentadoria rural, somente rural. Então, se ela falta 5 anos, ela precisa ter uma prova material dentro desses 5 anos. Antes da data do requerimento, saber qual é o período que ela trabalhou na atividade rural e fazer um documento, como uma certidão de casamento, onde tem a profissão de agricultora, uma inscrição numa escola de um filho, onde tem o cadastro com a profissão de agricultora, qualquer documento que tenha o nome dela como agricultora. Agora, não pode ser concomitante com o período de trabalho urbano. Então, tem que ser um período separado dessa atividade urbana que ela já tem. Fiquei lendo aqui atentamente enquanto você respondia aos nossos ouvintes, ao Antônio Norberto, sobre essa situação da esposa dele, mas aqui, professor Paulo Bacelar, tem um detalhe. Por exemplo, ela saiu da área rural aos 17 anos de idade, ou seja, pressupõe que naquele momento ela não tinha vínculo direto com a atividade, de trabalhar com a atividade rural. Isso pela idade, né? É um pressuposto que eu estou construindo aqui. Nesse caso, valeria como vínculo a documentação da terra das quais os pais são proprietários? Sim, e isso tem uma decisão do STF, considerando o trabalho rural desde os 12 anos de idade. Olha só, uma decisão aí que saiu recentemente, considerando uma pessoa que tinha 12 anos de idade como agricultora, para poder somar esse tempo na agricultura, no trabalho urbano. Olha aí, Antônio, creio que essa resposta vai ajudá-lo nesse processo de aposentadoria da sua esposa. Você, Antônio Norberto, que está no interior de São Paulo, obrigado pela audiência e por confiar nessa distância tão longa no programa, no Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Você pode mandar o seu recado aqui, é o 085 99273 4353. Giovana, em Fortaleza. Minha perícia foi marcada, só que o médico faltou nesse dia, foi agendada para o dia 19 de janeiro de 2024. Gostaria de saber se eu poderia ser encaixada nessa multidão, professor Paulo Bacelar. Não, como mutirão. é que pode? Não, mutirão, mutirão, mas aqui está escrito multidão e realmente é uma multidão de pessoas para fazer a perícia médica. Não, com certeza ela está selecionada aí para poder participar do mutirão. Agora precisa agendar, né? Precisa ligar para o telefone no 35 e poder se classificar lá para poder mostrar que tem essa data muito longa aí para poder entrar no mutirão. Liga para o telefone no 35 e pede para ser incluída. Francisco, em Juazeiro do Norte. Como faço para saber o número de benefício para requerer a cópia do processo de aposentadoria para usar provas rurais? O número do processo ele pode ser encontrado
no meu INSS, porque todo no Cadastro Nacional de Informações Sociais tem todos os benefícios que a pessoa requereu. Então, basta que ele entre no aplicativo ou pelo notebook, pelo computador, o endereço meu.inss.gov.br com a senha gov.br, que você pode acessar o seu cadastro e lá vão ter todos os benefícios que a pessoa deu entrada, tanto os que foram indeferidos, negados, como aqueles que foram concedidos também, como auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria, qualquer benefício que a pessoa deu entrada está lá nesse cadastro. Vitória Oliveira, em Fortaleza, gostaria de saber como vai funcionar o mutirão. Nós já tivemos um mutirão de perícia, quase ou mais de 500 pessoas foram atendidas ao longo de um final de semana. Agora, professor Paulo Bacelar, vamos ter esses mutirões de forma frequente aqui no Ceará e também no restante do Brasil? Mutirões da Previdência Social? Bom, o mutirão ele partiu da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da OAB. E isso com uma conversa com a gerência executiva do INSS aqui em Fortaleza, conseguiu fazer o mutirão. Eu acredito que esse trabalho, essa comunhão entre a OAB e o INSS vai ser mantida e vão ser marcados novos mutirões. Cristina, em Fortaleza, gostaria de saber se ele pode ter mais de um laudo, porque há mais de 2 anos aguardando uma consulta com um neuropediatra pelo SUS. Então fiz um esforço e paguei um plano para ele, tenho o laudo e agora saiu a consulta pelo SUS, sendo que já tenho o laudo. Então gostaria de saber se ele pode ter 2 laudos, ou seja, eu creio que ela faz referência ao filho ou a alguém da família nesse contexto para pedir um benefício. E aí, professor Paulo Bacelar, pode ter essas 2 junções de laudos? Pode sim, quanto mais laudos, quanto mais atestados, documentos médicos, melhor. O que não pode é ter 2 laudos diferentes, né, Luzeno? Se o SUS falou uma coisa e o médico particular falou outra, tem que prestar atenção a isso, tem que ver se os laudos estão batendo com a realidade daquela pessoa. Então pode sim utilizar 2 laudos, 3, quantos forem melhor para ele. Nesse caso já está um reforço aí de um outro médico para exatamente, é até bom que tenham 2, para mostrar que 2 médicos diferentes atestaram a mesma incapacidade para aquela pessoa. Hamilton, em Itaitinga, tenho 16 anos de contribuição e 56 anos de idade e estou pagando o INSS. Tenho direito à aposentadoria? Mas claro que tem, né, professor Paulo Bacelar? Acho que tem, né, com 65 anos de idade. Só inverter aí, né, doutor? É, só inverter. Só inverter os 5,6 por 65. Para poder ele ter direito à aposentadoria, já tem 15 anos de contribuição, então já tem um mínimo, mas para cada ano de contribuição aumenta em 2% o valor da média de contribuições da renda mensal inicial do benefício, quando ele for se aposentar, e isso ele deve continuar contribuindo até chegar aos 65. Agora, tem que contribuir com um salário maior do que o salário mínimo para poder a média ser aumentada, né? Se for só o salário mínimo, não vale a pena ele pagar mais até os 65 anos de idade. Mas se for um valor maior do que o salário mínimo, vale a pena pagar. Então a recomendação é que o Hamilton continue com esse vínculo com o INSS. Com certeza. Ele estaria mantido com o guarda-chuva da Previdência, como você mesmo fala. Um ouvinte ou uma ouvinte não quis se identificar, mas a pergunta desperta muita curiosidade porque pode ser útil a resposta tanto para este ouvinte ou esta ouvinte, quanto também para outras pessoas que estão nessa mesma situação. A pergunta é a seguinte: uma dona de casa desempregada tem uma criança que vai completar 3 anos de idade, mas o esposo tem CNPJ, ou seja, tem lá um cadastro nacional de pessoa jurídica. A pergunta é: essa mulher, dona de casa, pode receber o Bolsa Família, já que o esposo é cadastrado com CNPJ, e sendo que o esposo recebe pouco mais de um salário mínimo, mas tem carteira assinada. E aí, professor Paulo Bacelar? Não tem carteira problema. Assinada, CNPJ, essa renda não é impedimento para recebimento do Bolsa Família, não? A renda ela pode ser até 2 salários mínimos, e nesse caso aí não passou da renda, né? Então, mesmo que ele tenha empresa ou emprego de carteira assinada, ela pode sim ter direito ao Bolsa Família. Alcindo, em Caucaia. Minha mãe tem 69 anos de idade, recebe pensão por morte do meu pai. Nunca contribuiu por ter trabalhado apenas como diarista. Ela tem direito a algum benefício? Teria que contribuir. Se ela era diarista, ela era a própria contribuinte. Então, para ela poder contribuir, ela precisa contribuir agora, sem ser em atraso, porque se ela pagar o atrasado, ela não contará para a aposentadoria dela. Teria que começar
a contribuir agora em dia para poder se aposentar daqui a 15 anos. Professor Paulo Bacelar, com as novas regras da Previdência Social e também com as mudanças nos rumos econômicos do país, com impacto direto no orçamento doméstico, muita gente deixou de contratar empregados domésticos para o dia a dia dentro de casa, se limitando ao exercício dessa atividade por meio de diárias, né? Mas as mulheres e homens que trabalham como diaristas devem ficar atentos que, embora não tenham um vínculo empregatício, podem se criar um vínculo direto com o INSS para garantir uma aposentadoria no futuro, assim como a cobertura de outros benefícios proporcionados pela Previdência Social. Luciano, eu fico muito indignado quando eu ouço em algum noticiário a pessoa dizer assim, as donas de casas estão desprotegidas da Previdência Social, as diaristas estão desprotegidas da Previdência Social. Não, só estão desprotegidas se elas quiserem, porque os autônomos, as pessoas que trabalham por conta própria, eles podem contribuir e estar dentro da Previdência Social. Você só pode não falar que a pessoa está desprotegida se ela não pagar. Então, ela é a responsável pelas próprias contribuições. Então, existe meios da pessoa própria contribuir para poder ela ficar protegida da Previdência Social. E se presta serviço, professor Paulo Bacelar, como diarista, tem uma remuneração, ou seja, dentro dessa remuneração, vale a pena fazer o esforço para retirar a cada mês uma contribuição para o INSS e não ficar apenas dependendo da concessão do BPC lá na frente aos 65 anos de idade. Cisco, em Quixeramobim, ligado conosco, pergunta o seguinte: tenho 17 anos de carteira assinada como frentista, 42 anos de idade. Nessa forma, eu consigo me aposentar com 25 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar? Tá apressado, Francisco? Olha, Zé, não é apressado não, porque antigamente você se aposentava só pelo tempo, né? Um especial de 25 anos de contribuição. Infelizmente, a lei mudou e ele só se aposenta com 60 anos de idade. 25 de contribuição com 60 anos de idade. Francisco, em Quixeramobim, tá aí a resposta bem completinha e redonda do professor Paulo Bacelar. Antônio, em Guaiúba, gostaria de saber que vocês me respondessem essa pergunta: se quem recebe o BPC e começa a ter uma pequena renda no TikTok ou YouTube, se o governo pode suspender o benefício do BPC. Eu tenho para mim, professor Paulo Bacelar, que você respondeu uma pergunta semelhante no último sábado. Eu não sei se foi do Antônio, mas eu estava ouvindo o Alerta Geral, você na conversa com o Marcos Sulan fez a abordagem sobre esse assunto. Luciano, infelizmente o INSS, tecnicamente, ele não faz esse tipo de pesquisa, mas o TCU costuma fazer, encaminha para o INSS para apurar. Então, nesse caso, que haja rendas, ou o bem em nome do segurado, um carro, uma moto, ele vai verificar se a pessoa tem renda. Ele pode até ter renda, ele não pode ter uma renda superior a 1/4 do salário mínimo. Então, se for até R$300, R$330, ele ainda poderia ter essa renda. Mas passando disso, se o INSS apurar em uma revisão, porque esse benefício do BPC pode passar por revisões, apurar renda, e aí vai buscar imposto de renda, vai buscar... ele não pode pedir sigilo, quebra do sigilo bancário, né? Para ver a renda no banco. Mas se não puder apurar a renda, o INSS não tem o que fazer, porque ele teria que apurar a renda efetiva daquele segurado. O INSS, ele busca essa renda na declaração do CAD único. Então, quando a pessoa declara a renda no CAD único, aí o INSS tem essa renda oficializada. Mas se não tem como o INSS apurar a renda, aí não tem como o INSS fazer nada. Chico, em Russas, quem tem LOAS, ou seja, BPC, pode se casar, professor Paulo Bacelar? Poder pode. Poder pode. Mas se ele se casar com uma mulher que tem renda, e a renda dele aumentar, a renda familiar aumentar, né? Passar de 1/4 do salário mínimo, o INSS pode revisar o benefício e suspender o benefício dele. Ou seja, se ele for morar no mesmo teto com a companheira, professor Paulo Bacelar, qual é a renda mínima que ele pode ter para continuar com o LOAS, ele ou a companheira dele? Seria 1/4 do salário mínimo, que dá exatamente, nesse dia, R$330 de renda per capita familiar. Então, você soma a renda de todos os membros do grupo que moram com ele e divide pelo número de pessoas, tem que dar menos de R$330. Lembrando que avó, avô, neto, cunhado não fazem parte da renda familiar, do grupo familiar. Esposa ou companheira, pais, os filhos solteiros
e os irmãos e enteados menores solteiros. Então precisa ter aí uma análise de quem é o grupo familiar, porque às vezes a pessoa mora com a avó, com o avô, e essa renda não entra no cálculo da renda familiar. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Manda um recado aqui para nós no 085 99273 4353. Enquanto eu estou dando esse recado para você, o professor Paulo Bacelar está fazendo exercício de fonoaudiologia, imitando o toque aqui de uma guitarra. Você é guitarrista, professor Paulo Bacelar? Sou baixista, Luciano. Baixista, né? Eu tenho duas bandas, Luciano, sabia não? Quais são as Duas bandas de rock. É a NB46. Por que 46? Porque é a espécie da aposentadoria especial, onde tem o agente nocivo, o ruído. Então a gente faz ruído. O barulho. Então, é a NB46. E outra banda que é com advogados aqui em Fortaleza, que é a Indúbio Pro Réu. Que é, na dúvida, pro réu, né? É um termo jurídico. Então, são duas bandas de rock aqui, que a gente já tocou aqui no dia do motociclista, no dia 27 de julho, recente, na Beira-Mar. Tocamos aqui em Fortaleza e quem passou por lá viu o professor Paulo Bacelar lá tocando rock na Beira-Mar. Então, no próximo encontro aí, você convida a mim e ao Marcos Fulan para acompanhar essa apresentação da banda N46. A NB46, que vai tocar em Salvador e o ano que vem, e a Indúbio Pro Réu, que toca aqui em Fortaleza. Então, se quiser chamar, vou fazer um evento, pode chamar, a gente fazer uma palestra sobre Previdência e acaba fazendo tocando, né? Vamos fazer essa programação. Tainara Martins, em Fortaleza. Tenho 50 anos de idade, sou professora. Com quantos anos irei me aposentar, professor Paulo Bacelar? 60 anos de idade, 25 de contribuição pela regra geral. Então aí, pelo Fortaleza, exatamente essa a regra geral aqui de Fortaleza. Antônio em Baturité. Presta atenção, professor Paulo Bacelar, nessa pergunta do Antônio, que nos acompanha pela FM Maior 93 em Baturité. Eu fiz uma perícia no dia 22 de junho de 2022. O benefício foi concedido agora no ano de 2023, mas somente por 6 meses. Eu gostaria de saber se o meu atrasado vem a partir da data que eu dei entrada no pedido do benefício em 2022 e também queria saber se vem antes de acabar esse prazo que eu tenho de apenas 6 meses. Olha só, professor Paulo Bacelar, o benefício foi concedido apenas por 6 meses ou na cabeça do Antônio esse benefício foi concedido a partir do primeiro momento que ele deu entrada no pedido do auxílio? Luciano, tem que ver qual é a data de cessação do benefício, a DCB. Se ele fez a perícia e o médico deu 6 meses, vai ser 6 meses da data do requerimento, né? Então, tem que ver quanto tempo ele vai ficar de benefício. Ele pode entrar no meu INSS e clicar na aba Meus Benefícios e salvar em PDF esse documento, que ele vai estar dizendo qual é a data da DCB, que é a data da cessação do benefício. Ele precisa saber essa data para saber de quando é esses 6 meses, que se é da data do requerimento ou se é da data do dia da perícia. Lorena em Acopiara. Voltamos aí, professor Paulo Bacelar, a Acopiara. Ela diz, sou aposentada rural e também recebo Bolsa Família. Posso continuar recebendo esses 2 benefícios? Não é impedimento da pessoa ter um benefício de LOAS ou de aposentadoria e continuar recebendo o Bolsa Família. O que vai depender da renda familiar. Então, depende da família para ela poder continuar recebendo esse benefício. Acho que com essa explicação você deu resposta também para o Silvio em Fortaleza, que nos mandou a pergunta com o seguinte conteúdo. Recebo o BPC, tenho o direito de receber o Bolsa Família? Da mesma forma, depende muito da família e não só da pessoa. Quando você diz, professor Paulo Bacelar, depende muito da família, isso significa dizer que juntando a renda de todo mundo que está sob o mesmo teto, se essa renda per capita, ou seja, por pessoa, não for superior a R$350, que é R$330, um quarto do salário mínimo, aí o Silvio pode manter os 2 benefícios. A questão do BPC é assim, mas da Bolsa Família é até mais vantajoso, porque aí vai ser uma renda de até 2 salários mínimos e vai depender de várias outras situações. A lei da Bolsa Família é bem complexa, ela não é simples, então vai depender muito de cada casa. Mais uma dúvida, Luciana, no município de Russas. Tenho 24 anos de serviço e 48 anos de idade. Devo me aposentar por qual regra? Tempo de serviço ou idade? A maior parte da contribuição é como professora e 7 anos como autônoma. Posso pedir a aposentadoria como professora ou não?
Ela é da onde? Russas. Ó, precisa ter a lei do município de Russas, né? Então, geralmente é 60 anos de idade, 25 anos de contribuição como professora. Então, ela precisa ver se as regras de transição são diferentes em cada município. Então, tem que pegar a lei do município de Russas para a gente poder analisar qual é a regra de transição dela. Professor, você deu a resposta como se a Luciana fosse, ou seja, funcionária pública municipal. E no caso dela, sendo professora da área privada, nessas condições, ela poderia se aposentar como professora ou não? Bom, essa questão do autônomo, ele não entra no cálculo da aposentadoria do professor, né? Ela diz que tem 7 anos como autônoma, né? Exatamente. Então ela não soma aos 24 que ela já tem de serviço, aí vou entender que ela seja professora. Não, ela diz a maior parte de contribuição como professora. Mas esses 7 anos tem que ser separado, não tem que pegar só de professor. Então, se for só de professor, ela tem que ter, se a mulher hoje precisa de 90 pontos, a professora precisa de 85 pontos para poder se aposentar. Teve mais de 25 anos de contribuição e ter 85 pontos para poder se aposentar como professor. Professor Paulo Bacelar, Perivaldo, em Maceió, no estado de Alagoas, manda a seguinte pergunta. Minha mãe é separada do meu pai há 38 anos. Porém, ela é casada no papel até hoje porque ela nunca, ou ele nunca quis se separar. Só que agora o meu pai adoeceu, teve um AVC. Estado de debilidade. Uma ex-ficante dele está cuidando dele e entrou na justiça para pedir a separação do meu pai com minha mãe. A partir da separação, ela casando com ele pode ter direito à aposentadoria dele? Ele tem 71 anos de idade. Olha só que com certeza. Coisa aqui. Agora, ex-ficante, professor Paulo Bacelar. É a classificação dada pelo Perivaldo pela companheira do pai, que é separada da mãe dele há 38 anos. Ela estando separada, já não tem direito mais à pensão, mesmo que ela não tenha separado no papel. Estando separado fisicamente, de corpos, é que a gente chama de separação de fato, ela não tem direito à pensão. O que acontece, professor, é que se a pessoa que é separada de fato requerer o benefício da pensão com a certidão de casamento, que ainda não foi averbado o divórcio ou a separação, o INSS não sabe se eles estão separados de fato. Teria que ter um terceiro, ou seja, o atual companheiro ou alguém da família, para denunciar para o INSS que já existiu uma separação de fato para o INSS apurar a irregularidade daquela pensão. Então, se ele já está separado de fato e ela não depende economicamente dele, ela não terá direito à pensão por morte. Se ele vai se casar com outra pessoa, a outra pessoa terá direito à pensão se ele se casar novamente. Mas a esposa dele atual, já que está separada, não terá direito à pensão. Professor Paulo Bacelar, nesses casos, quando, por exemplo, essa separação de corpos é caracterizada com 3 meses, 4 meses, 6 meses, e acontece no meio dessa situação algo parecido com o que está sendo enfrentado aqui pelos familiares do Perivaldo, ou mesmo um acidente que seja registrado o óbito. Nesse caso, o ex-companheiro ou a ex-companheira, o ex-cônjuge, tem direito à herança, tem direito à pensão por morte nesse caso? Não, a lei ela não estipula prazo. Se ele está separado de fato, não depende economicamente daquela pessoa, ela não tem direito à pensão por morte. Se ela se separou há 1 mês e o cara morreu, ela está separada de fato. Agora, o problema é provar isso, né? Não, se um dos cônjuges vem a óbito no período da separação, que há a separação de corpos. Então, saiu de casa, estão separados, resolveram que estão separados, e o cara morre, eles estão separados de fato. Teoricamente, não tem direito à pensão já. Mas como você diz, legalmente, para o INSS... Para o INSS, eles continuam casados. Se ela der entrada na pensão e não informar que estava separado de fato, tanto que no INSS existe uma declaração de separação de fato. Ela declara que não estava separada de fato, geralmente, a cônjuge tem que assinar essa declaração. Na própria instrução normativa 128 veio com essa novidade, a obrigatoriedade do cônjuge, que ficou, né, o cônjuge sobrevivente, que a gente chama, assinar essa declaração de que não está separado de fato, porque ela está assumindo a responsabilidade de não separação. Porque caso de uma denúncia ou uma outra coisa, ela estaria ali até respondendo por falsa declaração. E nesse caso,
vou insistir nesse assunto, quando tem filhos menores de idade que um dos ex-cônjuges é obrigada a pagar a pensão. No caso de óbito, essas crianças terão direito à pensão por morte? Pensão por morte para filhos menores de 21 anos de idade independe da pensão alimentícia ou de qualquer coisa. Filhos de qualquer natureza, dentro do casamento, fora do casamento, antes do casamento, se forem menores de 21 anos de idade, eles são dependentes obrigatórios do segurado e ele não tem que provar nada, só a certidão de nascimento. A Gerlene Tianguá, professor Paulo Bacelar, diz o seguinte: minha certidão de casamento está com a profissão de agricultora, mas eu estou contribuindo para o INSS como doméstica pelo cadastro único. Gostaria de saber se quando for pedir a aposentadoria vai ter algum problema. Vou ter que trocar a profissão da certidão de casamento para doméstica? De jeito nenhum, não precisa não. Isso aí serviria para a prova rural até, né? Uma certidão de casamento. Mas como ela não é trabalhadora rural, ela é doméstica, ela é dona de casa, então ela deve estar contribuindo para o INSS como forma urbana e está tranquilo, não precisa fazer alteração alguma. Moreira, em Canindé, sou professor concursado desde 3 de setembro de 2001, ou seja, completando 22 anos na sala de aula, mas antes trabalhei por contrato na educação por 4 anos e 8 meses. Tenho previdência própria e o cálculo do setor diz que só tenho direito à aposentadoria em 2023. O tempo total de serviço já soma 26 anos e 8 meses. O que devo fazer? Aí ele diz assim, só repetindo aqui a observação: tenho previdência própria e o cálculo do setor diz que só tenho direito à aposentadoria em 2031. E aí, professor Paulo Bacelar? 2031, é. Olha, aí tem que ver cálculo, né? Aí não teria que ver realmente a idade do segurado, como eu te falei. Não dá para ver nada sobre hoje a idade mínima, tanto do professor, que já era do regime próprio, já existia a obrigatoriedade da idade mínima, como agora do regime geral também, a pessoa que não é servidor público, ele precisa saber a idade para poder ter a projeção da aposentadoria. Então, nesse caso, como eu te falei, deve passar para a regra geral 65 anos de idade e 25 anos como professor para poder ter direito à aposentadoria. Por isso que o setor deve ter colocado essa data aí como projeção. Maria, em Fortaleza, marquei minha perícia médica para outubro. Estou há meses com a mão direita e o pulso quente, dolorido, inchado e está se irradiando para o braço e ombros. Faço fisioterapia, fiz exames e estou sendo acompanhada por um reumatologista. Aí pergunta a Maria quais documentos devo levar para a perícia. Obrigada pelo trabalho informativo, muito importante. Parabéns. Valeu, Maria, também. Obrigado pela audiência. Olha, nesse caso, você deve levar para a perícia sempre que eu falo aqui, né? Tecla repetida aqui do que eu falo. Laudo médico e atestados médicos. Você tem que levar esses documentos para poder o médico fazer a perícia médica. Porque muitas vezes um percentual muito grande de benefício que é indeferido, que é negado pelo INSS, é por falta de documentação médica. Então, leve o laudo atestando que você está incapacitada para o trabalho, principalmente se ele botar no laudo o período que você deve ficar afastada ou se é uma incapacidade permanente, para saber se você vai ter direito a um benefício provisório ou permanente, uma aposentadoria ou um auxílio-doença. Então leve sempre o laudo e os atestados médicos. Mais uma pergunta agora do Hélio em Cascavel. Dei entrada no benefício por incapacidade, fiz a primeira perícia no dia 21 de junho de 2022, não recebi o resultado da perícia e este mês, ou no mês passado, no dia 19, pediram outra perícia. Tenho 58 anos de idade, não pago sindicato, mas tenho provas de que sou agricultor. Utilizo as provas do programa Agroamigo há 20 anos. E aí, professor Paulo Bacelar? Luciano, não recebeu o resultado da perícia e marcaram uma outra, né? Eu não sei, aí muitas vezes há um erro na perícia médica, o médico não registra aquela perícia, o servidor marca uma outra. Aí pode ser também que seja um retorno para apresentar novos documentos. Então, ele deve fazer essa nova perícia e esperar o resultado. E com essas provas de 20 anos, já está né? garantido aqui na aposentadoria rural. Tranquilo. Esperar os 60 anos de idade. 2 aninhos, né? 60 anos.
Mais uma dúvida, Rebeca em Fortaleza, tenho 25 anos de contribuição, sou professora, quanto tempo falta para que eu possa me aposentar? Professor Paulo Bacelar, estou muito feliz, porque o que tem de perguntas da área do magistério aqui no Alerta Geral, valeu professor, professora, todos vocês que confiam aqui na prestação do serviço do Sistema Ceará agora de comunicação. Mas falta informar a idade, né, Luciano? Precisa, todo mundo que manda pergunta sobre tempo, também tem que informar a idade. Né? Aquela hora de que você diz assim, a idade eu não posso falar, né? Ninguém fala a idade, né? Mas para que a gente possa responder com segurança, é preciso dizer a idade. Então, se ela é professora, na regra geral de Fortaleza, ela precisa ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Yuri, em Cascavel, meu pai cuida do meu irmão sem nenhuma ajuda, ele tem autismo, ele tem direito a algum benefício? Não, o pai cuidando do filho, não. O filho tendo autismo, ele pode ter um BPC, mas o pai, por cuidar dele, não. Linha direta do Alerta Geral 085-99273-4353. Maria Célia, em Fortaleza. Tenho 50 anos de idade e nunca contribuí. O que fazer? Ainda está na hora, professor Paulo Bacelar. Ela contribuindo agora, ela se aposenta com 65 anos de idade, né? Então ela vai no site do INSS. Pera aí, professor Paulo Bacelar. Pera aí. O que, doutor? Ela se aposenta com 65 anos de idade. Você falou 55 anos de idade. Não, doutor, pode repetir a fita aí. Eu falei 65. Roda a fita. Rebobina a fita aí. Volta a fita aí. Pois então eu atrapalhei. Vai lá, professor. No meu Rodstar. 65 anos de idade, porque ela tem 50 mais 15 anos que é necessário para aposentadoria, já que ela nunca contribuiu. Daqui a 15 anos ela se aposenta. Ela vai no site do meu INSS, meu.inss.gov.br, e lá vai ter o pagamento de GPS. Ela vai escolher facultativo, já que ela não contribui, porque não deve trabalhar. Escolhe facultativo, vai ter que colocar o seu PIS ou NIT. Ela tem que saber qual é o seu NIT, qual é o seu PIS ou NIT, ou NIS também, do Bolsa Família. E fazer o cálculo, fazer a guia de contribuição como facultativo. Ela pode pagar no código 1473, que é de 11% do salário mínimo. E ela vai pagando todo mês até chegar aos 15 anos e se aposentar com 65. Vale a pena ela pagar? Total. Porque se ela não tiver pago, ela não vai ter direito à aposentadoria. E se ela não pagar nada, ela vai ter direito a um BPC, possivelmente por causa da renda familiar. Então, para não depender de renda e também para você se manter segurada da partir de agora até os 65, no caso de uma doença grave, no caso de um acidente, você estará coberta pela Previdência até os 65 anos de idade. Ana Célia, você um dia vai lembrar este sábado como um dos melhores cafés da manhã proporcionado por mim e pelo professor Paulo Bacelar, porque esse conselho para você pagar chega um pouquinho atrasado, mas ainda na hora certa, porque se você fizer esse dever de casa, garantida a aposentadoria aos 65 anos de idade. Maria do Carmo, em Juazeiro do Norte. Olha o dever de casa que a Maria fez, professor Paulo Bacelar. Tenho 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Falta muito tempo para eu me aposentar? Falta 2 anos. Que é isso? Muito tempo, professor? Não, doutor, peraí. No instante passa. Espera, ela tem 90 pontos. 90 pontos. Ela já tem direito à aposentadoria. Eita, Maria do Carmo, tá aí, olha. 90 pontos em 2023 para a mulher, 100 pontos em 2023 para o homem. 60 anos de idade, 30 de contribuição, fechou. Não precisa ter os 62 anos, porque já fecha os 60 anos, os 90 pontos, e ela entra na regra de transição, da primeira regra de transição, que é a regra de pontos. Então ela vai se aposentar com a média de contribuições de todo o período contributivo, e ainda, olha só, Luciano, vai ser considerado aí o fator previdenciário. Então ela vai ter direito à aposentadoria, mas vai contar o fator previdenciário. Que café da manhã saboroso para Maria do Carmo, em Juazeiro do Norte, certamente com bolo de puba, viu, professor Paulo Bacelar? E tapioca. Mais uma dúvida, Sávio Duarte, em Viçosa do Ceará. Já sou aposentado e perdi minha esposa há pouco tempo. Tenho direito a algo, ou seja, esse algo que ele faz, a dúvida aqui é a pensão por morte. Sim, se ela for segurada da Previdência, ele é esposo, é dependente dela, vai ter direito à pensão por morte. Andresa Duarte, em Pacatuba, tenho MEI e antes de idade, ou anos de idade, eu não sei aqui o que é que ela quis dizer. Posso me aposentar normalmente, professor Paulo Bacelar? Ela não colocou a idade, ou se falou, ficou pendente aqui. Mas ele se aposenta, ela no caso. Como MEI, a pessoa se aposenta por idade aos 62 anos de idade, a mulher.
65 anos de idade o homem com 15 anos de contribuição. Então você é MEI, você vai se aposentar apenas por idade, com 65 anos o homem, 62 a mulher, tendo pago 15 anos de contribuição como MEI. Professor Paulo Bacelar, dúvida da Francisca Silva em Pentecoste. Meu esposo trabalha como pintor há 15 anos. Ele pode se aposentar? Hoje ele tem 50 anos de idade. Não, apenas com 65 anos de idade que ele vai poder se aposentar. E um detalhe para você acrescentar, professor Paulo Bacelar, a Francisca Silva tem que colar no marido dela e dizer o seguinte: você está contribuindo para a Previdência Social? Porque nós falamos aqui que algumas pessoas trabalham na condição de diaristas e se despreocupam com essa questão previdenciária. Ou seja, o marido da Francisca, seja pintor ou em qualquer outra atividade, ele deve ter o vínculo com o INSS para garantir aos 65 anos de idade a aposentadoria. Eu faço isso com todos os serviços que fazem na minha casa. Um pedreiro, um carpinteiro, eu sempre estou incentivando ele a contribuir. Pois é, foi isso que eu fiz também, professor Paulo Bacelar, com o Carlos, que é de Trairi. Ele trabalha como pedreiro, faz um trabalho aqui, outro ali. Eu disse: Carlos, vai contribuir para a Previdência Social. E não é que ele pegou corda, professor Paulo Bacelar. Há 8 anos está contribuindo e há pouco tempo teve direito a um benefício porque teve uma lesão na coluna. Então, é um exemplo, né, professor Paulo Bacelar, de como a Previdência é necessária e importante para essas pessoas. E se a pessoa não quiser ficar pagando todo mês, encarner ou ir ao banco, ela pode colocar no banco, no débito automático, sabia? No próprio banco, se for Banco do Brasil, Caixa Econômica, qualquer banco, existe lá contribuição previdenciária. Ela vai botar o NIT dela, o valor e as parcelas, pode botar até o mês de dezembro, porque o salário mínimo aumenta em janeiro, né? Então você pode colocar o valor fixo até o fim do ano, que aí você despreocupa e todo ano deposita na sua conta. Professor Paulo Bacelar, acabou a nossa festa aqui, porque é alegria nós fazermos o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Infelizmente, eu disse aqui ao longo do programa que a fila estava andando, mas é tanta pergunta, professor Paulo Bacelar. Olha, mas não desanime, porque você vai ser contemplada com esclarecimentos aqui na área da Previdência Social. Manda o seu recado para o 085 99273 4353. Final da nossa conversa, do nosso bate-papo. A você, professor Paulo Bacelar, um bom final de semana, um grande abraço, até o próximo encontro aqui no Alerta Geral. Obrigado, Dudu. Até o próximo. A próxima aí vocês também quiserem para tocar, né? Um dia desse aí, qualquer. Qualquer dia o professor Paulo Bacelar chega com a guitarra aqui. Valeu, ouvinte internauta, um grande abraço.